Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos ver uma forma muito utilizada para filtrar dados no Pandas. A sintaxe utilizada neste filtro é esta. Colocamos o nome de nosso dataframe e entre colchetes colocamos a condição de nosso interesse, que fará o filtro de nossos dados. Algumas pessoas recomendam a utilização deste formato, em que primeiro atribuímos a condição para uma variável e depois colocamos a variável entre colchetes, o que pode tornar mais fácil a leitura do código. A aplicação desta forma de filtro retorna em tela o dataframe filtrado, mas não altera o dataframe original. Para obter um dataframe com os dados filtrados, precisamos atribuir o retorno do comando de filtro para uma outra variável, e depois trabalhar com esta variável se for o caso. Aqui importamos o Pandas e geramos um dataframe para utilizar como exemplo na aula. Primeiramente, vamos entender o funcionamento do filtro. Nesta lista 1, temos uma lista em que o número de elementos é igual ao número de linhas de nosso dataframe DF, e seus elementos são dados do tipo booleano. Utilizando a sintaxe do filtro que vimos no início da aula, passamos esta lista 1 entre colchetes após o nome de nosso dataframe DF. O retorno disto são as duas primeiras linhas do dataframe DF. Isto ocorre porque nesta lista 1 que utilizamos como filtro, apenas os dois primeiros elementos são true, sendo os restantes false. Assim, neste filtro, Python retorna as linhas do dataframe DF que tem como correspondente true nesta lista que passamos como filtro entre colchetes. Agora vejamos esta lista 2. Note que temos como true apenas o primeiro e o terceiro elementos. Assim, se colocarmos esta lista 2 entre colchetes como filtro de DF, esperamos que o Pandas nos retorne apenas a primeira e a terceira linha de DF, ou seja, as linhas de índice 0 e 2. Em vez de criar uma variável e depois passar esta variável entre colchetes, naturalmente podemos passar a lista diretamente entre colchetes. Note que a aplicação do filtro não altera o dataframe DF, apenas apresenta o retorno em tela. Se quisermos trabalhar com o dataframe filtrado, temos que atribuir o retorno a uma variável como fizemos nesta célula, em que criamos a variável df filtrado. Com isto apresentamos a lógica de funcionamento desta forma de filtro. Agora vamos ver como podemos utilizar essa sintaxe de diferentes formas. Note o que ocorre quando utilizamos este operador relacional de igualdade desta forma. Panda verifica quais linhas desta coluna col2 do dataframe DF é igual a este elemento, e nos retorna esta série. Esta série possui true para as linhas em que a coluna col2 é igual a string A, e false para as outras linhas. Seguindo a mesma lógica vista anteriormente, se passarmos este comando como filtro para o dataframe DF, Pandas retornará apenas a primeira linha de DF, pois apenas esta primeira linha é igual a true. Isto é o que fazemos nesta outra célula. Passamos este comando para a variável filtro
e depois passamos filtro entre colchetes. Note que o resultado final é que filtramos df e temos apenas as linhas com a string A na coluna col2. Podemos passar esta condição diretamente entre colchetes sem criar a variável filtro. Quando executamos este comando, temos uma série com true para as linhas em que os valores da coluna col1 de df são maiores do que ou igual a 37. Já podemos imaginar que isto pode ser utilizado como filtro. O que fazemos na prática é apenas passar este comando entre colchetes para obter as linhas de df em que col1 é maior do que ou igual a 37. Com isto, filtramos o dataframe df e temos apenas as linhas em que col1 é maior do que ou igual a 37. Também podemos atribuir esta condição para uma variável e depois passamos a variável entre colchetes. Neste exemplo 3, vamos filtrar df para as linhas em que col1 é maior do que 37 e col2 é igual a string d. Uma das alternativas de se fazer isto é criar uma variável com a primeira condição, criar uma outra variável com a segunda condição e depois passar as variáveis desta forma. Com isto, filtramos df para as linhas em que col1 é maior do que 37 e col2 é igual a string d. Outra forma de fazer a mesma coisa é criar apenas uma variável com as duas condições. Neste caso, o uso dos parênteses para separar as duas condições é obrigatório. Também podemos simplesmente passar estas duas condições entre colchetes. Nesta outra filtragem, estamos filtrando o dataframe df para os dados da coluna col1 maiores do que ou iguais a 36 e menores do que 39. Este mesmo filtro pode ser feito com o método between aplicado à coluna col1. Neste exemplo 4, vamos filtrar os dados da coluna col1 para obter as linhas que são menores do que 37 ou maiores do que 38. Fazemos isto com esta barra vertical chamada pipe. Aqui temos o mesmo filtro em que atribuímos as duas condições a uma só variável. Note a necessidade do uso de parênteses.
Neste exemplo 5, vemos que com o método isIn podemos filtrar df obtendo apenas as linhas de col2 com os elementos que aparecem nesta lista. Note que quando aplicamos o método isIn à coluna col2, temos uma série com booleanos. Aqui temos true para as linhas de col2, cujos elementos constam nesta lista. Note que o fato de G não constar em nenhuma linha de col2 não é um problema. Visto isto, podemos utilizar a forma de filtragem que estamos vendo nesta aula, passando este comando como filtro. Aqui, passamos o nosso filtro diretamente entre colchetes. Note que obtemos um dataframe filtrado em que somente temos as linhas de col2, cujos elementos constam nesta lista. Podemos imaginar uma situação em que queremos todos os dados, exceto alguns que aparecem em uma lista. Neste exemplo, queremos todos os dados do dataframe df, exceto as linhas de col2, cujos elementos são as strings A e C. Uma forma fácil de fazer isto é utilizando este operador lógico equivalente a NOT. Aqui temos NOT filtro 1. Com isto, temos como retorno todos os dados, exceto as linhas de col2, cujos elementos são as strings A e C. Nesta aula, vimos uma sintaxe muito utilizada para a filtragem de dados, em que colocamos o nome do dataframe e entre colchetes a condição que queremos para o filtro. Vimos que podemos tornar mais fácil a leitura do código se primeiro passarmos a condição para uma variável e depois a variável entre colchetes. Vimos também que este comando de filtragem não modifica o dataframe original, e se quisermos trabalhar com os dados filtrados, devemos criar uma variável a qual atribuímos o retorno do comando de filtragem. Como podemos imaginar, há inúmeras maneiras e combinações para filtrar dados neste formato, com uma ou diversas condições. Entendendo a lógica que mostramos no início da aula, esperamos que você seja capaz de adaptar a sintaxe apresentada para diferentes necessidades de filtros. Então era isso, até a próxima.